capítulo 19, João, capítulo 19. Eliana, ficou algum recado para trás? Não? João, capítulo 19. A Melissa foi arrebatada. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30. Verso de número 30. Estou lutando aqui com as abas de um ventilador e estou tentando definir se é esse ou se é aquele. Mas acho que vai dar para ir aqui. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quero saudar a todos que estão também nos acompanhando pela live, pelo Facebook. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está. Amém. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, você vai dizer essa palavrinha aqui, ó. Disse Jesus, tetelestai. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez. Outra vez. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero te dar graças por essa palavra, pelos louvores que foram entoados. E agora, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações, por intermédio da tua palavra, Deus. Sê conosco, fale, me use como instrumento teu, como instrumento da tua palavra, em o nome de Jesus. Disse Jesus, tetelestai. Está? Querido, todas as vezes que eu leio ou desenvolvo algum estudo acerca ou em torno do cenário da crucificação, um dos fatos ou dos fatores que mais me intrigam são, sem dúvida alguma, as 7 frases ditas por Jesus depois de pendurado na cruz do Calvário. E as razões, querido, para tal fascinação com esses fatores, ou com esse conjunto de frases ditas por Jesus, as razões para que essas frases provoquem em mim tanta fascinação, tem uma explicação plausível, pelo menos para mim, porque cada uma daquelas frases exigiram de Jesus um esforço descomunal para serem ditas. Essa é a primeira razão pelas quais eu me fascino com o fato de Jesus se esforçar tanto para dizer frases tão marcantes e tão importantes, porque exigiu dele um esforço descomunal. E para que você me entenda, eu digo isso porque, embora Cristo tenha sido injustamente crucificado, nós estamos falando de um condenado à pena capital romana. Nós estamos falando de alguém que, embora inocente, foi condenado. E se foi condenado à pena capital romana, e essa pena capital era a morte de cruz, se Cristo foi condenado a essa pena, isso implica dizer e entender que Cristo passaria por todo o processo a que um condenado à pena capital romana passasse ou tivesse que passar,
Pastor, eu não entendi. Àquela altura, querido, quando Jesus já está ali pendurado no madeiro, ele já havia recebido uma quarentena de açoites menos uma, de cada um dos seus lictores. Ou seja, de cada um dos soldados que estavam determinados a açoitarem Jesus. Esse pendurado no madeiro, esse Cristo, já havia sofrido, ou já havia sofrido alguns açoites, o que provocou em seu corpo chagas e feridas que estavam literalmente abertas. Cristo está pendurado na cruz, com as chagas e feridas que foram provocadas pelos açoites, abertos em suas costas, no seu abdômen, talvez em parte das suas pernas. Querido, é totalmente surpreendente o fato de Jesus sobreviver para ser crucificado. Porque muitos dos condenados morriam antes mesmo de chegar à cruz. Muitos não sobreviviam aos açoites. Alguns condenados tinham as suas vísceras expostas, tamanha a violência das chibatadas dos açoites que eles sofriam. E não foi diferente com Jesus. E é esse Jesus fustigado nas suas chagas, é esse Jesus com a ferida aberta, exposta, que está buscando forças em si para expressar algum tipo de frase ou fala pendurado na cruz do Calvário. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. E não bastasse esses açoites, o condenado era obrigado a conduzir o madeiro até o Gólgota, ou seja, o lugar da crucificação, o monte da caveira ou do Calvário, que ficava do lado externo de Jerusalém. Porque segundo a lei dos judeus, uma pena tão vil, uma pena tão cruel, jamais poderia ser executada dentro dos muros de Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Há um Cristo açoitado, há um Cristo fustigado, há um Cristo com as suas feridas e chagas abertas, e agora ele tem que levar a sua própria cruz até o Gólgota, até o Calvário, que ficava fora dos muros de Jerusalém. Muitos de nós sabemos que houve momento dessa caminhada em que Jesus precisou ser apoiado. Simão de Cirene é pego ali de surpresa e ele tem que ajudar Jesus a chegar até o Calvário, tamanho era o peso daquele madeiro. Há quem diga que Jesus carregou uma cruz que não era sua, foi feita para Barrabás, porque Barrabás seria condenado e já estava determinado que ele morreria crucificado, ou seja, segundo a pena capital. Se Barrabás tinha ou não o dobro do tamanho de Jesus, não sei, alguns insistem em dizer que sim, mas uma coisa é certa, aquela cruz não era para ele. Os irmãos estão entendendo? Não era para ele, não estava preparada para ele, não estava designada para ele, era designada para Barrabás. E agora esse Cristo tem que conduzir enfraquecido, debilitado, açoitado, essa cruz, esse madeiro, para fora de Jerusalém. Outra coisa que me intriga em Jesus se esforçar para emitir essas frases no momento da crucificação, era a posição em que o condenado era crucificado. Porque essa posição na cruz não facilitava a respiração do condenado. Querido, qualquer fala que você vá emitir exige de nós um esforço natural de onde? Dos pulmões. Os irmãos estão entendendo? Agora imagine Cristo fixado na cruz, cravos, e se esticava o braço o máximo que podia, e o outro braço o máximo que podia, e os seus pés o máximo que podia. Para quê? Para danificar o processo de respirar.
São. Então tente imaginar Jesus dizendo: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Tente imaginar Cristo se esforçando, sabe, descomunalmente, desumanamente, tendo um esforço tamanho para dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagine Jesus se esforçando para dizer: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Você está entendendo? Esses fatores, esse conjunto de frases me intrigam, primeiramente por isso, porque foram emitidas por um condenado à cruz do Calvário. Foram emitidas por alguém que está sofrendo, por alguém que está debilitado, enfraquecido e limitado nas suas ações humanas. Tamanho era o peso daquela pena capital imposta pelos romanos. O segundo fator que me intriga nessas frases de Jesus, ou emitidas de Jesus, é porque o conjunto delas não foram ditas ao acaso. Não são frases aleatórias, impensadas, involuntárias de Jesus. Cada uma delas tinha uma razão e um propósito. Primeiro, Cristo pensou nos outros. O primeiro conjunto de frases, ou de 3 frases, ditas por Jesus na cruz, dizia respeito aos outros, ou seja, ao altruísmo, à entrega de Cristo na cruz do Calvário pelos outros. Cristo pensou naqueles que os crucificaram, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Segundo, ele pensou naquele ladrão que creu, porque ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por último, ele pensa em sua mãe, que vai ser deixada, e Cristo era o primogênito da sua casa, humanamente falando. E àquela altura José já havia falecido, ou seja, o muro de arrimo daquela casa, o arrimo de família daquela casa, estava padecendo. E ele então está dizendo para aquela mulher: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que Cristo está dizendo é: olha, cuida dela. Seja o arrimo dela. Não a desampare. Não a deixe pelo caminho. Sabe, Cristo primeiro pensou nos outros, e as 3 últimas frases ditas para ele diziam respeito a si mesmo e à humanidade do seu sofrimento. Porque essas 3 últimas frases revelam o sofrimento do seu corpo, da sua alma e também do seu espírito. No que diz respeito ao seu corpo humano, tenho sede. Ou seja, humanamente eu estou sofrendo. Sabe, o seu espírito se entregando ao Pai. A sua alma, porque Isaías 53:10 diz que quando ele der a sua alma como oferta, ou seja, a sua alma está dando como oferta pelo pecado. Essas frases são sim intrigantes, e elas merecem atenção e chamam a minha atenção. Mas, queridos, sem dúvida alguma, de todas as frases ditas por Jesus, a que causou ou causa mais espanto, impacto e representatividade é aquela frase central em que ele, dirigindo-se ao Pai, diz: Tetelestai, está consumado. De todas as frases ditas por Jesus,
Essa é a que mais tem em si representatividade. Mais do que o perdão e a salvação que ele dá ao ladrão. Mais do que o cuidado que ele tem com a sua mãe. Mais do que o perdão que ele dá a todos os que estavam ali em público e que o crucificaram. Tetelestai é, sem dúvida alguma, a frase mais impactante e representativa dita por Jesus na cruz do Calvário. E por sinal a última frase, porque depois disso ele entrega o seu espírito, ou seja, exigiu dele um esforço ainda maior do que o que ele desprendeu para dizer as 6 anteriores. E as razões, querido, para que eu afirme isso, são igualmente contundentes. Eu digo que tetelestai é a frase mais impactante e representativa, porque, primeiro, é uma declaração de triunfo, de vitória em alta voz. Eu vou repetir porque parece que você não entendeu aí no seu lugar. Eu vou repetir porque parece que o seu glória a Deus não condiz com o impacto dessa frase. Tetelestai é um triunfo de glória. Tetelestai é um triunfo de vitória. Tetelestai é Cristo bradando na cruz: tragada foi a morte na vitória do Calvário. Oh! É impactante. É representativa, porque é como se Cristo estivesse adiantando aquilo que mais tarde foi dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte. Sabe, uma das coisas que mais me intriga no cenário da cruz, é que a sua morte foi estritamente voluntária. Por isso Paulo diz: tragada foi a morte. Por quê? Porque a morte não o venceu. A morte não o tragou. Pelo contrário, ele entregou o seu espírito voluntariamente ao Pai. E se é o contrário, querido, teríamos uma falha gritante na cruz. Se a morte vem tomá-lo e vencê-lo, teríamos uma falha gritante no plano de redenção. Mas não, Cristo padeceu, sofreu, foi açoitado, foi crucificado, de uma forma vil, visceral. Os irmãos estão entendendo? Amém? Se esforçava plenamente para emitir algum tipo de fala. E a sua última fala, está consumado, representa isso, representa vitória, vitória de Cristo sobre o pecado, triunfo de Cristo sobre a lei, triunfo de Cristo e execução plena do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então todas as vezes que você ler essa frase em João 19, versículo 30, tetelestai, está consumado, tenha ciência disso. Tem um Cristo dizendo: eu venci a morte. Aleluia! É o brado de alguém que venceu. É o brado de alguém que suportou a pior de todas as mortes, por amor a mim e por amor a você. É isso que está acontecendo quando ele diz: está consumado. Segundo, porque tetelestai, querido, representa muitas das tipologias e das profecias acerca de Cristo no Antigo Testamento. Pastor, eu não entendi. Quando Cristo diz está consumado, ele não está apenas triunfando, ele não está apenas vencendo e tragando a morte pela sua vitória na cruz do Calvário. Não, muitas das tipologias do Antigo Testamento e das profecias estavam se cumprindo. Olhar para Cristo dizendo tetelestai é olhar para Isaías 53 sendo cumprido. O que os olhos de Isaías não viu, mas profetizou, estava acontecendo. O que o próprio Deus profetizou quando ele estava ali tratando com Adão e Eva e dizendo: olha, o filho de mulher pisará a cabeça da serpente, estava se cumprindo.
Você está entendendo? O que outros tantos profetas profetizaram, o que Davi escreveu nos Salmos, estava se cumprindo quando Cristo estava dizendo: está consumado. O Salmo 22, que nós meditamos aqui no domingo passado, estava se cumprindo quando ele disse: tetelestai. Aleluia. A velha lei, os antigos profetas, todos aqueles que bradaram Cristo sem o ver, todos aqueles que falaram de um Messias sem o conhecê-lo, estava se cumprindo aquilo que Miqueias disse: tu, Belém, Efratá, estava se cumprindo. Você está entendendo, querido? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Tetelestai é um grito de profecia cumprida. Tetelestai é um grito de tipologias do Antigo Testamento sendo cumprida. Tipologia, para quem não sabe, é tudo aquilo do Antigo Testamento que remete a Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, o tabernáculo é um tipo de Cristo. Por isso se diz de Cristo, o Emanuel, Deus tabernaculando conosco, que nós reduzimos como Deus conosco. Mas a tipologia, e talvez a maior de todas as tipologias do Antigo Testamento acerca de Cristo, estava se cumprindo. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque agora, se há o cumprimento do tabernáculo em Cristo, não há mais razão para não se ter livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso, porque todas as tipologias dele, do Antigo Testamento, se cumpriram quando ele disse: tetelestai. Todo tipo de Cristo, Moisés era um tipo de Cristo, se cumpriu nele. Abraão era um tipo de Cristo, se cumpriu nele. Até mesmo Adão, porque se diz de Adão, o primeiro Adão, e de Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão não venceu o pecado, mas o segundo venceu. Por isso a necessidade do triunfo, por isso a necessidade de um brado de vitória na cruz do Calvário. E terceiro, querido, porque naquele tempo o termo tetelestai era empregado com frequência no cotidiano das pessoas. Pastor, eu não entendi. Quem estava no cenário da cruz, quando vê Cristo dizendo tetelestai, sabia o que ele estava dizendo. Cristo não usou uma expressão qualquer. Cristo não usou a expressão de um erudito. Expressão de um erudito é quando eu estou aqui pregando, né, Larissa? Eu falo umas palavras que é desconhecida. E a Larissa diz assim: pastor, isso me incomoda, simplifica. É ou não é? Eu não entendo. Só que quando Cristo, Larissa, diz tetelestai, ele não está usando essa linguagem que às vezes o pastor usa. Muito pelo contrário, ele está usando uma linguagem do cotidiano popular. Ou seja, as pessoas ao entorno da cruz sabiam o que Cristo estava falando. As pessoas em torno da cruz conheciam aquele tipo de expressão. Pastor, por quê? Porque, querido, um servo usava essa expressão para relatar ao seu senhor a consumação da obra que aquele senhor havia lhe confiado. Suponhamos que o Zezinho me serve, por isso a risadinha. E se eu determino para ele: Zezinho, para o café da tarde de hoje, eu quero 50 coxinhas com catupiry. Essa aqui está se autoconvidando, né, dizendo: glória a Deus. Né?
Quando Zezinho concluísse essas 50 coxinhas, ele chegava para mim e dizia: meu senhor, tetelestai, está consumado. Aquilo que você determinou que eu fizesse, eu cumpri. Não por acaso Isaías 53 tem de Jesus o servo sofredor. Filipenses vai dizer que a sua obediência foi também a obediência de um servo. Você está entendendo? Quando Jesus diz tetelestai, o servo sofredor está dizendo para o Pai, o seu Senhor: Pai, está consumado. Ou seja, aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse, eu cumpri cabalmente. Eu obedeci, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele é o servo sofredor. E o servo sofredor na cruz do Calvário cumpriu aquilo que o Pai determinou. Essa expressão era também conhecida porque ela era usada pelos sacerdotes. Depois de examinar o animal para o sacrifício e de não encontrarem nele defeito, eles diziam: tetelestai, está consumado, pode sacrificar. Quem é o cordeiro sem defeito? 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 Está consumado. Porque o cordeiro perfeito se deu na cruz do Calvário. Essa linguagem também era conhecida, e isso aqui eu acho, Leonel, de uma magnitude e de uma beleza tão grande, porque essa linguagem era também conhecida por autores e pintores, que quando completavam o seu quadro ou manuscrito, eles diziam: tetelestai, está consumado. Imagine o pintor de uma grande obra. Quem consegue imaginar aqui? O pintor de uma grande obra, contemplando a sua tela, depois de meses e talvez até anos, debruçado sobre aquela tela, ele então olha, contempla e diz: tetelestai, está consumado, terminou a obra. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele menciona, ou brada, melhor dizendo, está consumado. Ele está dizendo: Pai, aquela obra que o Senhor, cujo qual é o autor, começou a escrever desde o princípio, está consumada agora. Se cumpriu. Aquilo que o Senhor começou a relatar e a escrever desde Gênesis, passando do Pentateuco para os livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores, está se cumprindo. Se cumpriu. A sua obra está completa. Querido, olhar para Cristo pendurado na cruz e bradando tetelestai é entender que a obra do Pai foi consumada. A obra do Pai foi consumada. Um prisioneiro, quando era liberto da cruz, liberto da prisão, depois de cumprir a sua pena, era colocado na sua cela vazia. Tetelestai, pode libertá-lo. E o que o sangue de Jesus fez na cruz do Calvário? Nos purificou, nos libertou de todo pecado. Paulo vai dizer com maestria: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. E por último,
E talvez o mais importante, sem dúvida alguma, o significado que mais nos interessa, o que mais vai nos interessar, é o significado comercial dessa palavra. Quando os mercadores entregavam uma mercadoria e recebiam por ela, eles eram obrigados a emitir um tipo de ofício, assinado e dito, tetelestai, a dívida está paga. Quando Jesus escolhe esse termo, querido, o que ele está dizendo para o mundo espiritual é: a dívida está paga. A humanidade não deve mais nada. Dívida paga. Preço pago. Se coloque de pé do teu lugar. Eu já quero chamar o ministério de louvor. E quero chamar também o corpo diaconal. A dívida está paga, querido. A dívida está paga. O que Ele requer de nós agora é que nós creiamos. O que Ele requer de nós agora é que nós entreguemos a nossa vida para Jesus. Porque a dívida foi paga. A dívida contraída lá no Éden. Fica bem bonitinho aqui, bem perfilado aqui. A dívida contraída lá no Éden. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário daquela desobediência lá atrás é a morte. O salário daquela imprudência de Adão e Eva em experimentar do fruto em que Deus havia proibido é a morte. A humanidade contraiu uma dívida cara, possível de ser paga apenas com preço de sangue. Por isso Jesus, depois de ser açoitado, depois de ter suas feridas abertas, expostas, e de se conduzir voluntariamente até o Calvário, inocente, perfeito, sem pecado. Por isso a necessidade dele bradar e dizer: está consumado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse que nenhuma dessas frases foi aleatória. Mas a crucificação não seria a mesma se Jesus tivesse dito apenas as 6 frases anteriores. A crucificação não seria a mesma se Cristo tivesse apenas perdoado o ladrão, cuidado de sua mãe e perdoado aqueles que o crucificaram. A crucificação só foi o que foi e representou o que representou, porque Ele consumou a obra. Tetelestai. Está consumado. E essa obra na cruz, querido, foi simplesmente porque o Pai amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que nem mesmo João conseguiu expressar, e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado era a morte.
Havia uma dívida. Nós estava tudo no SPC e no Serasa espiritual. Cancelado. Tudo cancelado, Nivaldo. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Foi por você. Todo aquele esforço na cruz, Karina, foi por você. Ele buscou forças, onde talvez humanamente Cristo nem tivesse mais. Por você. Por amor a eles eu preciso bradar. Está consumado. Por amor a você eu preciso buscar força e dizer: Tetelestai. Tetelestai. É pena ser um culto de ceia, não pena porque não seja propício, mas eu falo em função do tempo. Mas hoje seria uma noite para você entregar de uma vez por todas a sua vida para Jesus. Se depois de todo esse movimento aqui, querido, depois do culto, se você quiser vir aqui à frente e dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, porque hoje eu entendi que aquele grito de está consumado foi para mim. Foi para mim. Foi por amor. E eu preciso entregar a minha vida para Ele. Se você quer fazer isso nessa noite, querido, não saia desse culto hoje sem fazê-lo. Sem dar esse passo. Sem dizer para Jesus: o seu grito na cruz valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Erga suas mãos para cá. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Consagramos o suco da uva que representa o teu sangue. Senhor, nós também consagramos o pão que representa o teu corpo. E em memória do Senhor, papai, e cumprindo uma ordenança do Senhor, nós entramos na tua presença para cear contigo, para anunciar o teu grito na cruz do Calvário: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, para anunciar esse brado, esse grito, até que o Senhor venha. Por isso abençoamos o pão, abençoamos o suco da uva que representa o teu sangue, e abençoamos a tua igreja, para que o Senhor torne aptos cada um daqueles que já desceram as águas batismais a participarem desse momento, em o nome de Jesus. Querido, ao som da canção que vai ser emitida pelo Ministério de Louvor, amém? Receba os elementos da ceia, permaneça de pé, aqueles que já foram batizados por imersão, mergulho, amém?
que foram batizados nas águas batismais, sendo membros ou não desta denominação. Amém? Permaneçam de pé, é para facilitar o trabalho do corpo diaconal. Os demais que ainda não passaram pelas águas batismais, por favor, se assente por alguns instantes, em o nome de Jesus. Ministério de louvor.